Você sabia que o marketing digital é a estratégia para crescer de 94% das empresas brasileiras? Pois é, a pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil foi uma iniciativa dos sites Resultados Digitais, Mundo do Marketing, Rocket Content e Vendas B2B. E a nossa convidada é a proprietária da agência de marketing Flawless, Patrícia Santos. A Patrícia também é especialista em gestão de projetos de branding. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Bom, você começou a trabalhar aos 14 anos, né? E o espírito de empreender estava com você desde pequena? Conte um pouco pra gente. Então, sim, eu comecei a trabalhar, né, profissionalmente mesmo aos 14 anos. Só que eu posso falar que eu sempre tive um espírito empreendedora desde pequena, porque quando eu era criança eu queria ser tudo. Eu queria ser jornalista, eu queria ser empresária, eu queria ser escritora, eu queria até ser astronauta. Então eu sempre busquei alguma coisa que me permitisse que eu fosse livre. E essa liberdade eu fui descobrir com o empreendedorismo. Então, quando eu era criança, antes mesmo de realmente trabalhar ali com 14 anos, minha mãe, né, ela sempre gostou muito de fazer doces. Então, eu pegava os doces que ela fazia, levava para a escola para vender e colocava tudo dentro de um cofrinho. Eu falava que esse cofrinho eu ia utilizar para conhecer o mundo. Então, eu fazia qualquer coisa que eu achava novo, então fazer miçanguinha de pulseirinha, fazer brinco de pena, tudo que eu aprendia eu levava para a escola para vender para as amigas e pegar dinheirinho. Até vender cards assim de famosinhos assim eu já vendi. Então era isso que eu fazia, antes mesmo de saber o que era empreender. Uau! Mas seus pais não são empreendedores? Não, ninguém da minha família é empreendedor. Eu posso até falar assim que meu pai, em um momento da vida dele, ele deixou de trabalhar para os outros e começou a trabalhar por conta própria, mas ele não se via como empreendedor. Então, como ele não se via, eu também não via ele dessa maneira. Então, não tive uma referência dentro de casa. Eu falo que minhas referências foram os livros. Livros que eu li. Que livros? Livros de autores que se tornaram empreendedores, porque eu entendi por eles que eu só iria conseguir ser livre se eu mesmo buscasse a minha liberdade ali, se eu fizesse o meu próprio caminho e não o caminho dos outros. Uau! Bom, mas você é formada em jornalismo, certo? E a experiência da comunicação é um diferencial que você traz para o mundo do marketing? Com certeza. Porque a minha empresa, eu falo que ela existe hoje por conta da minha graduação em jornalismo. Eu já entrei no jornalismo empreendendo, já tinha nessa veia empreendedora, já fazia outras coisas, mas quando eu entrei na graduação foi que eu entendi que eu poderia usar o que eu estava aprendendo lá para aplicar no meu negócio. Que foi o que aconteceu agora, foi daí que nasceu a Flawless. Eu falo que a Flawless nasceu quando eu estava sentada na mesa da lanchonete da faculdade. Eu escrevi ela ali. Como é que foi isso? Relembra? Eu lembro que eu já estava estagiando, né? Ali eu comecei a estagiar no segundo semestre da graduação e eu cheguei mais cedo um dia e eu sentei na lanchonete. Eu era representante de turma e eu peguei o caderno de representante de turma e comecei a falar o que eu quero ser na minha vida, né? O que eu quero além do jornalismo em si. E eu comecei a meio que criar um plano de ação, que eu nem tinha noção ainda que eu estava criando isso. E foi ali criando, que eu inclusive escrevi o nome Flawless. Tá, mas agora você também tem que falar qual é a referência desse nome, tá? Então, eu sou muito fã da Beyoncé, né? Eu vejo ela ali como realmente uma artista empoderadora até demais. E a tradução Flawless, pra mim, ela é uma tradução forte. Sim. Então, eu falei, eu gostei desse nome. Esse nome aqui tem uma tradução forte, significa perfeita. Então, eu falei, eu quero esse nome pra mim. E foi meio que isso, sabe? Não teve uma coisa, eu vou pesquisar nomes. Não, eu falei, eu gostei desse nome, vai ser o nome da minha empresa. Foi um processo bem intuitivo, Foi, assim, né? Foi bem intuitivo.
E ali escrevendo o que eu queria que tivesse, né? Eu queria atender em mulheres, porque era uma coisa que eu buscava. Eu não tinha, como eu não tive referências de empreendedores, eu também não via mulheres empreendendo. O que eu via era homens. É tanto que os livros que eu li foram homens que escreveram. Sim. Então, nessa caminhada também, por eu ter me envolvido com projetos onde mulheres eram protagonistas, eu falei, por que não criar uma empresa onde que eu sou a dona, onde eu posso escolher quem atender e atender, inclusive, negócios de mulheres e ajudar essas mulheres também a serem empreendedoras, a se verem como empreendedoras. Sim. Então, foi fazendo esse mapeamento que eu fui modelando a minha empresa e isso faz 2 anos. Apenas 2 anos? Apenas 2 anos. Peraí, mas você já empreende faz 10 anos, não é isso? Exato. Qual foi o primeiro empreendimento, então, que você criou? Nossa, eu lembro que foi deixa eu pensar. Lembrei. Foi um e-commerce. Um e-commerce é onde eu importava produtos de fora. Foi o meu primeiro contato com marketing, inclusive, porque foi a primeira vez que eu comprei um curso digital, né? Eu comprei um curso ali da internet. Então, eu comprei esse curso porque eu estava buscando aprender alguma coisa, porque eu queria empreender. Sim. E ali eu aprendi como fazer importação. Então, eu peguei o dinheirinho que eu tinha, não era muito, e sem saber como fazer tudo aquilo, fui lá, comprei os produtos que eu lembro que eram vestidos, eu importava vestidos, comprei esses vestidos, eu criei uma lojinha ali, gratuita mesmo, eu paguei, não gratuita não, eu paguei uns R$29 mais ou menos, e ali comecei a divulgar, no Facebook mesmo, na época. Caramba! E comecei a vender, desde então nunca mais parei. Você primeiro comprava os produtos, comprava, trazia, chegava, aí eu revendia. Entendi. Teve um dia que nessa eu comecei a ter encomendas. E ali eu comecei a falar, o negócio tá ficando sério. Só que eu não tinha maturidade ainda. Eu não tinha essa maturidade de que eu estava empreendendo. Para mim, eu estava criando uma lojinha online. Era isso que eu fazia. E inclusive, essa lojinha online, ela também tinha um outro nome que era referência da Beyoncé. Eu só não lembro o nome, mas eu sei que todos os meus negócios tinham alguma referência dela. Uau! E qual a diferença que você sente entre empreender e ser CLT? Nossa, total, é uma diferença gritante. Eu saí da CLT em 2018, que foi quando eu realmente decidi que eu ia ser totalmente empreendedora. Você trabalhava de quê como CLT? Quando eu era CLT, o meu último emprego foi como secretária. Sim. Eu era secretária, eu estava começando ali a entrar na faculdade, inclusive. Então, quando eu decidi sair, eu falei, eu vou sair porque eu realmente preciso ser totalmente empreendedora. Eu já empreendia, só que eu não era 100%. E aquilo me incomodava. Sim. Porque era acordar cedo para ir para trabalhar, do trabalho ir para o inglês, do inglês para a faculdade, chegava em casa, tinha que dar conta do meu negócio. E aquilo começou a me consumir, chegou um dia que eu falei, eu não quero mais fazer essa dupla jornada. E aí eu escolhi por empreender totalmente. Então a diferença para mim era muito gritante. Primeiro por conta que é um grande valor da minha vida, que eu carrego também para o meu negócio, que é a liberdade. Eu precisava ter liberdade, tanto para eu poder ser criativa, né, explorar ali as coisas que eu queria explorar, que foi uma das coisas também que me trouxe para o jornalismo, não foi nem só para o empreendedorismo, foi para o jornalismo também. Então, comece por aí. A liberdade é diferente, porque uma coisa é você trabalhar pensando no benefício do outro. Outra coisa é você trabalhar pensando no seu benefício e dos outros. Uau! Sim, e nessa mudança você recebeu apoio ou resistência da família, dos amigos? Como é que foi? Então, por incrível que pareça, foi apoio. A minha mãe, ela nunca foi empreendedora, minha mãe nunca empreendeu, né? Mas a minha mãe, eu falo que ela foi fundamental para eu tomar essa decisão de não ser mais CLT, de somente empreender. Fui, inclusive, a primeira pessoa com quem eu perguntei. Eu pedi a opinião dela, mesmo sendo independente desde os 14 anos, pagando as minhas contas, eu pedi a opinião da minha mãe. Sim. Justamente porque eu queria ter ali o apoio dela.
e ela prontamente me apoiou. Eu falo que a resistência só foi do meu antigo chefe. Claro, né? Não queria, queria me te perder. Mas as demais pessoas, teve aquelas amigas que falaram, você tem certeza? Mas ela já falava, mas você consegue, você vai conseguir. Sim. Então não tive uma resistência, foi mais apoio e posso falar também que um pouquinho de desconfiança, porque até então eu sempre empreendia com um emprego ali a mais, né? Então nunca ficava naquela coisa de eu preciso fazer isso aqui, senão eu não vou ter o meu ganha-pão amanhã. Entendi. Então foi uma decisão difícil, mas não me arrependo. Bom. Gente, vocês sabiam que aumentou o número de brasileiros que investem no sonho de empreender? É isso aí. O estudo realizado pelo Sebrae e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade também mostra que em 2021 o Brasil subiu 6 posições no ranking de empreendedorismo global e virou a 7ª economia com maior número de empreendedores do mundo. Patrícia, como que você se estruturou para empreender, né? Qual o passo a passo que você fez, que você precisou fazer para colocar o seu sonho em prática? Então, se eu for pegar do começo, eu falo que não teve uma estrutura. Foi com a cara e a coragem. Foi com a cara e com a coragem. Mas a realidade é que não. Teve, assim, pelo menos um mínimo de estrutura, porque eu não fiz falando, eu vou empreender com qualquer coisa. Eu não fui nessa devaneio. Eu tive os pés no chão. Então, eu falei, eu vou empreender com isso daqui, porque eu quero chegar nisso daqui para poder depois ir para isso daqui. Então eu falo que a estrutura que eu tive, além de ter uma mentalidade muito boa, porque né, eu planejei fazer essa transição, mesmo que não planejada. Por que eu falo não planejada? Porque eu não pedi demissão e falei, daqui 30 dias eu vou sair. Não, eu simplesmente pedi demissão e saí. Não queria nem um aviso prévio. Não, eu não quis nem um aviso prévio. Você estava determinada. Eu estava determinada, exatamente. Então eu peguei a minha rescisão e foi aquilo que eu comecei. Eu comecei com a rescisão. Então, a minha estrutura que eu falo estava toda na minha cabeça, toda mental. Agora, se você me perguntar se você sabia o que ia acontecer depois, a resposta é não. Não fazia ideia, mas eu sempre tive muita convicção e muita confiança na minha capacidade. Eu sempre soube que eu não tinha como eu dar errado. Não existe. Porque não existe essa palavra para mim. Dar errado para mim não existe. A minha vida toda eu sempre fiz dar certo. Então sempre foi mais uma coisa que eu fiz para dar certo. Entendi. Olha, eu que trabalho com redes sociais também, entendo a importância do marketing digital. Né? Você que é empreendedor, procure também profissionais como a Patrícia para te auxiliar e também vá atrás de estudar. O portal do Sebrae tem diversos cursos que podem inclusive te ajudar a ter uma ideia melhor do que você busca. Bom, a conversa está ótima, mas a gente precisa ir rapidinho para o intervalo e no próximo bloco a gente vai conhecer bem de perto como a Patrícia coloca os planejamentos em prática. Então, daqui a pouco a gente volta. O programa Perfil e Negócios está de volta e minha convidada é a Patrícia Santos, dona e fundadora da Flawless, uma agência de marketing digital. Vamos conferir a Patrícia colocando a mão na massa? Vamos lá! A Flawless surgiu de uma ideia que eu tive quando estava sentada na lanchonete da faculdade, onde eu estava rabiscando um modelo de negócio de possível negócio que eu poderia ter.
E impulsionado ali pela pandemia, enquanto estava em casa, fazendo estágio em casa, eu acabei tirando essa ideia do papel e colocando ela para a vida real, então, ou para a internet. Então a Flowers, ela surgiu nesse momento. E a partir dali, né, se passaram 2 anos e chegamos agora no momento atual dela, que também permanece sendo 100% digital. Quando eu comecei a Flowers, eu trabalhava literalmente, né, somente da minha casa, porque começamos na pandemia, então não tinha possibilidade nenhuma de estarmos em outros lugares. Mas quando começamos a poder ir em outros lugares, a gente começou a frequentar outros lugares. Então, além de cowork, um ótimo lugar que eu gosto de ir é em cafeteria, até mesmo cafeterias dentro de shopping. Eu gosto muito de simplesmente sentar na cafeteria do shopping e começar a trabalhar. Um outro local que eu amo, sou apaixonada, é aeroporto. Mesmo que eu não vá viajar, é um ambiente que eu gosto muito de estar, justamente porque tem uma movimentação de pessoas passando por ali. Então, aquela circulação de pessoas faz as ideias fluir, porque a gente fica vendo as expressões. Eu sou muito de olhar para as pessoas realmente, de estar vendo o que elas estão fazendo naquele momento. Então, isso acaba trazendo ideias, insight, até mesmo coisas que eu nem estava pensando na Flowers naquele momento surgem só do fato de eu estar em um ambiente diferente. A minha rotina hoje me proporciona ter mais qualidade de vida, mais tempo para fazer outras coisas que não sejam relacionadas ao meu trabalho. Me proporciona poder passar mais tempo ali com meu cachorro, com meu companheiro, até mesmo com a minha família. Eu posso sair no meio da semana para ir no cinema, por exemplo. Eu posso simplesmente não trabalhar naquele dia. Eu posso começar o meu trabalho mais tarde, eu posso trabalhar apenas à noite. Então, me proporciona literalmente ter poder de escolha. Eu posso simplesmente escolher a rotina que eu vou seguir sem necessariamente estar presa a uma agenda, porque eu tenho totalmente ali a organização e a gestão do meu tempo, então eu tenho a total liberdade para conduzir ele da melhor maneira. Negócio home office é um modelo muito revolucionário, porque possibilita não apenas que a Flowers exista, né, por ser uma empresa totalmente digital, onde não tem um espaço físico necessariamente, onde eu posso trabalhar desde um cowork, de uma cafeteria, de um aeroporto, também possibilita que pessoas que normalmente não têm oportunidade no mercado de trabalho, como mulheres grávidas, mulheres que têm filho pequeno, que muitas das vezes precisam deixar esses filhos em casa, em creche ou até mesmo com um desconhecido para poder levar o alimento para casa, elas conseguem ali ter uma oportunidade, porque elas não precisam abrir mão ali da maternidade em si, né, de vivenciar aquele momento junto com o filho dela, né, de vivenciar a gravidez dela ali com a qualidade de vida, para poder também estar exercendo o lado ali profissional, né, exercendo ali o lado dela de realmente de carreira, né. A forma que fazemos captação aqui para Flowers é totalmente digital, da mesma maneira que a empresa é digital. Então, a gente não fica limitado apenas à nossa região. Nós também fazemos captação tanto, né, de outros estados ou até mesmo de pessoas que moram fora do Brasil, como já tivemos clientes que são de fora do país.
E a maneira que essas pessoas chegam até nós é pelos grupos que fazemos parte, né? Temos uma cultura muito forte dentro da Flowers de sempre estarmos inseridos em ambientes que possamos não apenas enriquecer ali de conhecimento, mas também enriquecer de boas pessoas, que a gente possa estar fazendo uma parceria, que essas parcerias se transformem em clientes. Então é uma maneira que nós buscamos trazer pessoas para cá. Então nosso trabalho consiste realmente de estar olhando as empresas que estão ali fazendo bom trabalho no digital e até mesmo grupos que a gente possa estar se inserindo ali, né, de uma maneira paga, mas estando dentro ali, para que através desses grupos, dessas pessoas, os nossos clientes, né, os clientes ideais que a gente fala, cheguem até nós. Eu digo para as pessoas que pretendem empreender que empreendam, se arrisquem, não fiquem pensando em si. Porque o e se é justamente esse momento que você não vai descobrir o que vai acontecer. Então a melhor dica, o melhor conselho que eu possa dar é comecem, simplesmente comecem, porque o resultado vocês não sabem qual vai ser. Quando eu comecei também eu não sabia qual seria o resultado da Flowers. Eu simplesmente comecei, eu só tinha um plano de negócio ali escrito, mas eu não tinha o andamento de como seria esse negócio. E as coisas foram acontecendo, como é assim na nossa vida com tudo que a gente se propõe a fazer, né? Então comece bem feito, com a condição que tiver, da forma que puder. Se quer ter um negócio físico um dia e não tem como, começa pelo digital e construa esse momento digital e depois vá para o negócio físico, nada impede. Gente, é fato, sem marketing digital em um mundo totalmente conectado, é um tiro no pé na questão de negócios, principalmente para um empreendedor, hein? Patrícia, qual a estratégia que você usou e você usa para conquistar e consolidar clientes desde o início da sua carreira? Eu acredito que é um bom trabalho, porque os clientes que chegam independente da Flowers ou dos negócios que eu já tive, chegaram por indicação de um trabalho que eu fiz. Entendi. Então eu falo que eu nunca tive problema em ter clientes. É por isso até que eu falo que não tem como eu não dar certo, porque eu me garanto no meu trabalho. E essa garantia de me garantir no meu trabalho, essa confiança, eu consigo transmitir isso para os clientes. Sim. Então eles sabem que quando eu pego a estratégia, o negócio deles para vender, para fazer dar certo, eu faço dar certo. A nossa parte ali, né, eu falo que é sempre o 50-50. 50% responsabilidade minha, 50% responsabilidade do cliente. Então, os nossos 50% eu garanto. Então, com isso, eu consigo ter os clientes e até reter eles. Sim. Tanto que até hoje temos clientes que estão comigo desde praticamente do começo da Flowers. Caramba. Então, é uma coisa que só vai chegando clientes. Esses clientes chegam por indicação e às vezes eu nem sei de quem indicou. E você, como é esse trabalho do marketing digital que você faz de caso a caso, assim, com cada cliente? Como que funciona? A gente monta, né, no caso é uma consultoria, começa sempre com uma consultoria estratégica, onde eu analiso todo o negócio do cliente, para justamente entender o que naquele momento ele está precisando. Porque sabemos que ter um negócio é ter várias estruturas, é ter vários núcleos de trabalho e nem sempre isso é viável para a pessoa naquele momento. Seja por questão ali financeira ou seja mesmo por questão de conhecimento, porque ela não sabe como começar. Então começamos por aí. E aí a partir daí que a gente identifica, né, ali os obstáculos, eu consigo direcionar. Ou eu vou direcionar o cliente, por exemplo, um projeto de branding, aonde a gente vai estruturar toda a marca dele para justamente ele conseguir chegar no digital, para ele poder avançar, então para a gente poder construir ali, né,
realmente um marketing dele ali, uma rede social dele, construir o site dele, construir a imagem dele dentro ali do digital. Certo. Ou caso ele já tenha isso, a gente faz ali uma melhora do que ele já tem e a gente engloba com a estratégia de tráfego pago, que é a publicidade ali paga para justamente ele alcançar mais pessoas, né? E essas pessoas virarem ser clientes dele. Então é um trabalho ali que eu falo que entra muito a parte estratégica, mas principalmente entra muito ali a parte de diagnosticar o negócio, né? De olhar o negócio como um todo. Porque eu acredito e eu sempre falo que não adianta ter estratégia se o negócio não tem base. Um negócio sem base, ele vai ceder. É como se fosse literalmente uma muralha, né? Se não tiver ali concreto naquela muralha, ela vai desabar. Sim. Então não adianta eu chegar no cliente e falar, vamos investir em tráfego pago, mas o cliente, por exemplo, não tem nenhum comercial que possa suprir as pessoas que for chegar. Perfeito. Então, o trabalho começa por aí e o desenvolvimento realmente depende do perfil, de onde está o cliente, né? De onde está o negócio dele e até mesmo como é que ele enxerga o negócio dele. Porque também é muito comum a pessoa ter um negócio e, assim como eu comecei, não se vê como empreendedora, não se vê como empresária, né? Não vê que tem uma empresa, achar que tem um negócio ali, uma renda extra ali. Sim. Mas, na verdade, ela já tem uma estrutura, ela só precisa mesmo de um direcionamento para poder se situar. Entendi. E você atende qualquer tipo de cliente que tem qualquer tipo de negócio? Ou só pessoas que têm infoprodutos? Como é que é? Não. Atualmente, né, atendemos tanto eu falo micro, né, o empreendedor, aquela pessoa que está sozinha, mas ela precisa de um passo a passo ali, né, de um plano de ação. Atendemos também o pequeno, né, que já tem, assim como eu, né, que já tem pessoas ali, mas também precisa caminhar. O médio também, né, um cliente médio e também até os grandes clientes, né, que são clientes ali que já têm um faturamento elevado, mas ali o negócio, a estrutura do negócio ainda está bagunçada, né? Então precisa ter um olhar ali, mas que eu falo, o olhar ali da gestão do negócio em si. Perfeito. E Patrícia, quais os valores da empresa que você considera serem essenciais para seus clientes? Ter valores sólidos faz então a diferença no mercado, é isso? Com certeza. O primeiro valor que eu coloco dentro da minha empresa é a comunicação. Primeiro valor? O primeiro valor precisa ser a comunicação. Justamente por conta de experiências que eu já tive com o negócio, onde não tinha comunicação com o cliente e aquilo afetou o trabalho. Sim. Então, sempre falo, quando o cliente entra, nós precisamos ter uma comunicação diária e uma comunicação clara. Então, eu preciso saber os seus problemas do seu negócio da mesma maneira que eu vou te entregar a solução. Então, não adianta o cliente chegar escondendo o jogo, escondendo como é que está o negócio, falar que o negócio está bagunçado, mas nem tanto. E a gente entrar e olhar e falar, não, seu negócio está totalmente bagunçado. Então, é o primeiro valor que eu coloco. Segundo valor, eu falo que é a liberdade. Tanto a nossa liberdade, né, para poder trabalhar, quanto também essa liberdade do cliente dele estar participando. Sim. Então, nós precisamos também que o cliente esteja ali com a gente, não simplesmente que ele fala, tome minha empresa, ela é sua. Não, a gente também gosta também dessa parceria com o cliente, né? Então entra também a cooperação. Sim. Então a gente gosta que o cliente esteja ali, gosta de ouvir o que ele traz também, porque é o negócio dele. Eu sempre falo que não adianta, eu posso estudar os anos que for, ler os livros que for, mas quem vai saber melhor do negócio é o próprio cliente. Sim. Então, ali a comunicação, a liberdade, a cooperação e também eu falo que um valor muito forte é a honestidade. Então, também eu gosto por isso que eu sempre peço feedback. Eu gosto da honestidade do cliente, então eu preciso saber, independente se para ele foi bom ou ruim, eu preciso saber. Então, ter essa honestidade também perante o trabalho para mim é muito importante. E esses valores, eles sim são importantes para qualquer tipo de negócio, não apenas para a minha empresa. Verdade. Porque são valores que traz fundamentos, faz a empresa continuar, faz a empresa crescer, faz a empresa olhar o que está sendo feito, melhorar também. Porque também não adianta a gente ter um olhar, falar, não, tem uma empresa tudo lindo, perfeita, maravilhosa, e depois ter um monte de reclamações dela.
Claro, sim. Principalmente hoje em dia, né, no mercado digital, que é muito fácil fazer uma reclamação de empresa. Então, é um cuidado que eu sempre tenho, é um cuidado que eu também peço para os meus clientes terem. Então, eu sempre prezo, eu falo que eu prezo muito pelo feedback, eu falo, ó, eu pergunto para eles, vocês recebem feedback, como é que é? Porque se for feedback negativo, a gente consegue entender e trabalhar. Mas se nem feedback está recebendo, eu sempre falo, se não tem feedback, tem um problema aí. Sim. Tem que ter um feedback, não interessa se vai ser bom, se vai ser positivo, se vai ser negativo. É importante que o cliente saiba como é que está o negócio dele para os outros, né? No caso ali, para quem ele está vendendo. Então, são valores que norteiam bastante a Flowers e que eu acredito que são também essenciais para outras empresas. Sim. E aí vocês criam anúncios nas redes sociais? Quais os trabalhos que vocês fazem? Sim, então, a Flowers, ela trabalha, né, ali com tráfego pago, onde a gente cria anúncios ali dentro das plataformas digitais, né? A gente também cria ali os projetos de branding. O branding, no caso, ali envolve, por exemplo, a criação da logo da empresa, a criação do tom de voz da empresa, a própria comunicação em si, né, o universo de marca da empresa. A gente também entra na parte ali de criação de um site, né? A empresa ela precisa ter um site bem estruturado, também entramos nessa parte. Na parte ali também de olhar como é que tá as redes sociais dessa empresa, né? Então a parte ali eu falo que a gente faz mais a parte de gerenciar a rede social do que a propriamente colocar a mão na massa dentro dela, né? Vocês não criam os conteúdos? Não, criar os conteúdos a gente não cria. O que a gente faz, né? Tem uma design, onde a design cria ali as artes em si. Sim. E temos também uma redatora, onde ela cria ali temas. Mas a gente sempre preza ali para o cliente, para ele trazer o que ele quer que tenha dentro da rede social dele. Para a gente poder, igual eu falo, a gente preza que o cliente participe. Então a gente quer que o cliente se veja dentro da rede social dele também, né? É uma parte importante. Então a gente não cria do zero, a gente cria em cooperação. A gente cria em cooperação com o cliente. Sim. E aí vocês fazem todo o storytelling, vocês trabalham basicamente só com o Instagram? Quais redes vocês trabalham? A gente cria todo o storytelling, né? Tanto ali dentro do próprio Instagram, a gente também cria ali no YouTube, a gente também cria o Google Meu Negócio, né? Dentro lá do Google, para a empresa em si, para empresas que têm negócios físicos. A gente também trabalha o LinkedIn, o Pinterest também, o TikTok. Então, basicamente, são em todas as redes sociais e que a gente sempre direciona conforme a gente enxerga o negócio. Então, eu sempre falo, o nosso trabalho ele vai depender muito mais do como está o negócio e como o cliente quer que o negócio dele esteja do que propriamente o que nós temos para oferecer. Eu falo que nós temos tudo para oferecer, mas vai depender do que ele precisa no momento e obviamente, né, a estratégia que vai ser utilizada para ele. Entendi. E como você vê o futuro do marketing digital? Nossa. Difícil essa pergunta, né? É difícil essa pergunta. Porque eu acredito que o marketing digital está apenas começando. Essa é a verdade, né? É muito rápido as coisas dentro do marketing digital, sim, a velocidade, tudo acontece rápido. Coisas que aconteciam 2 anos atrás, né, antes da pandemia, por exemplo, hoje em dia não existe mais. Ou vai existir, está entrando agora, por exemplo, o metaverso. Quem diria que estariam entrando no metaverso, uma coisa... Já é um outro mundo, outro mundo, né? Então, assim, livros que falavam sobre o marketing 4.0, hoje em dia, o metaverso, podemos colocar ele como um 5.0. Então... Você quer explicar um pouquinho para o pessoal de casa o que é o metaverso, para quem não sabe ainda? O metaverso, basicamente, é um mundo que existe, só que ele é totalmente digital. Ele não é um mundo... Não é um mundo real. Eu gosto de falar, eu gosto de comparar o metaverso com, por exemplo, o jogo The Sims, um jogo antigo, onde nós conseguimos criar casa, onde nós conseguimos fazer compra, onde nós conseguimos nos alimentar, né? Então, o metaverso é um universo, só que é um universo totalmente digital, né? Que ainda está crescendo. Não é uma coisa que as pessoas elas têm acesso começo, hoje. Né?
não é igual a internet. A Sim. internet, né, todo mundo tem acesso à internet, só que o metaverso não, eu falo que ele é uma coisa além da internet, né? Só que a implementação dele ainda está devagar, até porque ainda estamos naquele processo de entender como é que o marketing digital funciona também. Porque, igual eu falo, tudo é muito rápido no marketing digital. Uma coisa que viraliza hoje, amanhã já não viraliza mais. Sim. Um negócio que é criado hoje, se tiver muitos comentários negativos, amanhã nem existe mais. Né? Uma influenciadora que hoje está bombando, amanhã não bomba mais. Então, tudo é muito rápido no digital. Sim. Então, eu acredito sim, o futuro é o marketing digital. Na verdade, nem mais o futuro, é o presente. Todos os negócios que eu vejo criando, que são criados e que serão criados, eles terão como base o digital. A própria Flowers é uma empresa que tem como base o digital. Vocês só estão no digital, né? Exato, Vocês não tem um espaço físico. Justamente porque não vejo essa necessidade, não é nem de ter um espaço físico, mas de me limitar, de limitar a empresa. E é isso que acredito que muitas empresas que existem no digital enxergam. Porque justamente, né, o marketing digital, a internet, possibilita que a gente atenda cliente do mundo inteiro. Sim. Igual, eu já tive cliente do Canadá. Uau! Imagina! Nem Como precisei, é que foi isso? E nem precisei estar lá. Encontrei, ela nos encontrou através das redes sociais. Canadense mesmo? Ela é do Brasil, só que ela mora no Canadá, né? Sim. Ou ela é casa canadense, ela mora no Canadá. Então, acaba que essas coisas acontecem justamente porque existe o marketing digital. Então, eu acredito que o futuro é digital. O futuro é digital. E o futuro das empresas é o marketing digital. Então, eu sempre falo que a empresa hoje em dia que ela não está dentro da internet, ela não está inserida no marketing digital, é uma empresa que basicamente ela vai deixar de existir em breve. Uhum. Por mais que ela tenha clientes, por mais que ela tenha a história dela, ela precisa acompanhar também, né, os avanços que estão acontecendo, não apenas na tecnologia, mas na humanidade, porque isso envolve tudo hoje em dia o digital, não tem como não envolver. Então, é impossível ter uma empresa e ser uma empresa que pensa a longo prazo se não pensar no digital. Uau! Bom, e como é conciliar você fazer o próprio marketing da agência e fazer também as publicidades dos clientes? Tem que ter planejamento. E eu falo que isso já é uma coisa que vem comigo, me acompanha até mesmo da época de faculdade. Justamente porque como eu precisava conciliar, né, a faculdade, né, os estudos, estágio, empresa, eu aprendi a me organizar. Então é por isso até que eu me tornei, né, estou pós-graduando em gestão de projetos, porque é uma área ali que eu adoro, né, essa parte principalmente de organizar. Então o planejamento a gente sempre faz ali a gente sempre faz uma reunião, né, para fazer o planejamento com o cliente. A partir da reunião com o cliente, eu monto a estratégia. Sim. A partir de como eu monto a estratégia, aí eu direciono, né, para os colaboradores para a gente poder trabalhar. E eu fico ali gerenciando, obviamente, tudo planejado, Google Agenda, com tudo com horário ali, Google Agenda, agenda mesmo de papel, anotando e fazendo acompanhamento. E ao mesmo tempo, eu sempre coloco a Flowers como uma cliente. A Flowers é uma cliente da minha própria empresa. Então, enquanto eu também estou atendendo os clientes, eu também estou atendendo a Flowers também, porque ela também é uma cliente. Sim. Então, eu sempre falo que não adianta eu entregar o melhor para outros clientes se eu também não estou fazendo o melhor dentro da minha própria empresa. Para mim não faz sentido, eu preciso ser boa, excelente também dentro da minha empresa para eu poder mostrar essa excelência também para os meus clientes, porque é assim que eles vão chegar. Sim. E também é assim que eles vão permanecer. Sim. E vocês contratam também influenciadores, fazem essas campanhas no Instagram, nas redes sociais como um todo? Vocês também atendem influenciadores, fazem esse match entre a empresa e o influenciador? Vocês também fazem isso? Não, a Flowers ela não atua ali no marketing de influência, né? É um mercado ali que eu estou estudando justamente também para poder ter esse conhecimento também, porque eu sempre priorizo eu saber primeiro para depois eu colocar. Eu não sou, igual eu falo, assim, eu tenho muito pé no chão com isso, principalmente em relação à empresa. Sim. Então,
estudo primeiro, eu aplico primeiro para depois eu falar, agora eu tenho esse produto também para oferecer, né? Então, atualmente, o nosso foco mesmo em questão de campanha é o próprio tráfego pago, é a própria publicidade. Então, nossa divulgação é por esse meio. Mas, claro, eu acredito super no marketing de influência. É um marketing que realmente, eu falo que ele em conjunto com o tráfego pago, ele funciona super para empresas, né? Mas é um passo que a gente ainda vai dar. Olha, gente, eu queria aqui continuar horas e horas, como dizem, trocando figurinha. Mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai conhecer mais um pouquinho da Patrícia empreendedora. Até já! E estamos de volta com o programa Perfil e Negócios. Olha, a nossa convidada de hoje, a Patrícia Santos, está aqui nos contando sobre a trajetória de 10 anos de empreendedorismo. Bom, queria saber o seguinte, Patrícia, qual a dificuldade que você enfrenta, a maior dificuldade que você enfrenta como empreendedora? A maior dificuldade é exercer a liderança. Você se ver como líder assim, eu falo que não é fácil. Uma coisa é você empreender, como eu comecei, né? Empreender por uma necessidade. Outra coisa é você começar a deixar de se ver como empreendedor e começar a se ver como empresária. Sim. E quando você começa a se ver como empresária, que você começa a ver que aquele negócio que parecia sonho de criança, começa, na verdade, a se tornar um negócio com estrutura, né? Falo que a gente começa a amadurecer, essa é a parte mais difícil e é o grande desafio. Porque aí começa a entrar questões de eu preciso contratar pessoas, eu preciso fazer um caixa para minha empresa, eu preciso melhorar a minha precificação, eu preciso começar a dar feedback para colaborador, eu preciso começar a puxar ali a atenção de erros que está acontecendo. Então começa a sair aquela parte emocional e começa a entrar a parte racional. E essa parte, quando entra, é difícil equilibrar ela, porque a gente começa a entender que não é mais só o nosso sonho ali, é o sonho também de outras pessoas. E quando tem clientes, aí é o sonho de 3 pessoas, né? O meu sonho é o sonho de quem trabalha comigo, é o sonho do cliente, e desse cliente é o sonho do cliente dele. Então começa a ser ali um efeito dominó que exercer tudo isso, coordenar tudo isso, começa a falar, opa, calma, como é que eu faço isso? E é engraçado, porque igual eu falo, a gente não aprende a ser líder. Ninguém cresce sendo líder, exercendo a liderança. Não existe livros que falam, para você ser líder tem que fazer isso. Então não tem uma cartilha de como ser líder no seu próprio negócio. A gente literalmente vai aprendendo com o dia a dia, com as questões que chegam. Então essa eu falo que é o grande desafio. Está sendo atualmente, inclusive, o grande desafio. Porque a Flowers, ela está crescendo. E ao mesmo momento que ela está crescendo, eu também estou crescendo. E esse crescimento vai exigindo mais amadurecimento. Sim. E vai exigindo mais que a empreendedora fique um pouco parada e a empresária comece a tomar decisões, né? E exercer a liderança. Então eu falo que é o grande desafio no momento. Então hoje você se vê mais como empresária do que como empreendedora? Aliás, são 2 perguntas. Essa é uma e a segunda é quais as diferenças entre ser empresária e ser empreendedora? Eu falo que atualmente eu me vejo como as duas. Porque tem momentos que eu sou empreendedora, aquela que quer colocar todas as ideias em ação, quer ir lá e fazer, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Em outros momentos eu sou empresária, não, calma, nosso orçamento é esse, então nós precisamos fazer isso daqui, direcionar para isso daqui, fazer esse plano de ação aqui, fazer esse plano de venda, senão não vamos conseguir. Então, em momentos a empresária aparece, em outros momentos a empreendedora aparece. Então, eu falo que é um meio termo ali. E a outra pergunta, né, a diferença de empreendedora para empresária. Eu falo que é justamente essa questão do envolvimento. A empreendedora é totalmente emocional.
ela é emocional, ela se vê na emoção, porque é tudo novo, é um negócio que está começando. Então, muitas pessoas, hoje em dia, principalmente mulheres, falando mulheres pretas, inclusive, elas são empreendedoras. Elas não se enxergam como, mas elas são. É aquela mulher que está ali todo dia criando um monte de bolo para vender ali na rua. É aquela mulher ali que ela começa a vender as coisinhas dela ali à noite, vender, né, a marmita dela para as pessoas comprar. Ela é uma empreendedora. Ela só não se vê ainda como uma, mas ela é. Porque ela está agindo ali pelas emoções dela, pelos sonhos dela, coisas que ela nem achou que um dia conseguiria fazer. Sim. Já a empresária aparece quando o emocional fica de lado e o racional começa a aparecer. Então é aquela mulher que ela deu certo no negócio dela, ela precisa crescer, e para crescer ela precisa de outras mãos, ela precisa de ajuda. Então eu falo que a empreendedora é aquela pessoa que ainda se vê sozinha, e a empresária é aquela pessoa que ela não consegue mais se ver sem time, né? Ela não consegue mais se ver desacompanhada. Então a empresária, ela começa a pensar em investimentos para a empresa dela, ela começa a treinar a equipe dela, ela começa a contratar pelo perfil e não só porque gostou da pessoa. Sim. Ela começa a se relacionar com outras pessoas já pensando no crescimento do próprio negócio dela. Então ela deixa de ser emoção e ela passa a ser mais racional. Ela começa a pensar realmente a longo prazo. Ela cria uma visão do negócio dela a longo prazo. Ela não fica só naquele momento atual ali, no presente. Perfeito. Então, essa é a diferença. E hoje você tem quantos colaboradores? Atualmente são 4 colaboradores. Então, eu tenho 2 gestores de tráfego, né? Tem uma design e tem ali também uma social media. E vai entrar uma redatora. Vai ser mais um. Vai ser 5, teremos 5. Entendi. E como que você vê a sua empresa a longo prazo? Nossa, a pergunta. Eu falo que eu divido a minha empresa em períodos de longo prazo. Então, eu tenho uma visão de um longo prazo de 1 ano. Eu tenho uma visão daqui 5 anos e tenho daqui 10 anos. Quais são? O que é? Se pode falar, né? Sim. Daqui 1 ano eu vejo realmente a minha empresa atendendo ali no máximo, no mínimo ali, né, 100 empresas, né? Nós já chegamos a atender mais de 50 empresas, então daqui 1 ano... Vocês têm quantos clientes hoje? Atualmente nós temos 12 clientes. 12 clientes que, por conta que, igual eu falo, eu prezo muito pela qualidade do que pela quantidade. Sim. Então, estamos crescendo também para justamente eu chegar nesse patamar, né, de ter atingido a marca de atender 100 empresas. Nesse 1 ano? Daqui 1 ano. Daqui a 5? Daqui a 5 anos, aí eu já penso já na parte realmente estrutural. Por mais que a Flower seja uma empresa digital, eu penso em que ela tenha, assim, um local fixo. Eu penso que ela tenha um local fixo para ter realmente ter um escritório, sabe, para poder receber clientes. E eu também ali já penso em trabalhar com empresas internacionais. Então, já tive cliente internacional. Então, daqui 5 anos eu penso realmente em ter uma empresa internacional, que a Flower seja reconhecida internacionalmente. Então, é um projeto ali que eu estou caminhando para chegar até lá. E daqui a 10 anos, então? Daqui 10 anos eu já falo que é quando a Flowers ela vai dar o passo que foi que eu desenhei, né? Quando eu falei que eu desenhei a minha empresa ali na mesa da faculdade. Eu sonho com a Flowers, ela tem uma escola de empreendedorismo feminino. Uau! Então, esse é um sonho... Sobre marketing digital? Não necessariamente? Não necessariamente sobre marketing digital, mas que ela realmente transforme ali mulheres, né, que, igual eu falei, não se veem como empreendedoras, mas que elas passem a se enxergar como empreendedoras, que elas executem o trabalho dela, que o negócio dela prospere através de todo esse conhecimento. Então, o desenho que eu fiz da Flowers ali na mesa de faculdade é a realização, minha visão para ela daqui a 10 anos. Entendi. E qual conselho que você dá para quem está começando a empreender agora no marketing digital? Não desistir no primeiro obstáculo, porque o marketing digital, igual eu falei, ele muda muito rápido, as coisas acontecem muito rápido e, consequentemente, o desânimo bate muito rápido.
Então é muito fácil as pessoas desistirem porque uma coisa deu errado. Ah, foi um conteúdo que não foi uma plataforma que caiu. Enfim, qualquer coisa dando errado é muito fácil desistir no marketing digital, porque Sim. é tudo muito rápido. E é muito concorrido, Muito hoje é muita concorrido, gente, né? exatamente. Parece que hoje a gente tem mais de 1 milhão de influenciadores, né? No Brasil. Sim, então as coisas, tudo nasce muito rápido, né? Então Sim. tudo bomba muito rápido. Então as pessoas no digital, eu falo que ela tem essa questão de imediatismo. Isso é perigoso, principalmente se a pessoa ela quer realmente ter uma empresa. A empresa não nasce em 2 dias, em 1 ano, nem em 2 anos. Então a empresa ela é realmente uma construção. Então tem que ter a paciência, né? Tem que usar sim essa ferramenta do marketing digital para acelerar esse crescimento, mas tem que entender que a empresa precisa ter base, ela precisa ter maturidade para que ela realmente comece a dar frutos. Né? Então, assim, ter paciência, né? Não desistir, ali é o principal conselho que eu dou. Olha, o papo tá ótimo, mas a gente está finalizando o nosso programa. Qual o recado que você deixa para quem está nos assistindo? Olha, empreender é um caminho sem volta. Empreenda com algo que você ama, independente das opiniões, dos obstáculos, porque se você acreditar no seu negócio, isso já basta. Isso. E para quem quiser contratar, qual é o site, qual é o Instagram, Então, quais as redes? A Flowers, ela tá remodelando o site dela, né? Mas o momento é flowersdigital.com.br. O Instagram é flowers.digital. O meu também, que é mais fácil de encontrar, é a Patrícia Santos P. E nós também temos o nosso WhatsApp, que é o 61 99375 1468. Olha, Patrícia, muitíssimo obrigada pela sua presença. Esse papo realmente veio esclarecer muito, até mesmo o que é o marketing digital. Muito obrigada. Obrigada. Tá? Olha, você que ainda duvida do poder do marketing digital, sabia que investir em uma presença digital triplica os lucros? Pois é, os dados são da consultoria McKinsey. Até o próximo Perfil em Negócios, comigo, Maria Gal, e mais um convidado especial. Então fiquem aí ligados na programação do canal Empreender, porque vocês já sabem, né, gente? Assistir é um bom negócio. Até o próximo programa.